um textão no Facebook falando sobre o desempenho do meu canal e tudo mais. E isso ressurgiu um amigo antigo meu que veio me mandar uma dica de vídeo e por acaso ele me mandou um texto que ele gostaria de saber minha opinião sobre e que eu ajudasse ele, porque ele é um amigo que eu sempre aconselhei. Na verdade, eu faço isso com todos os meus amigos. Meus amigos me pedem conselho e eu dou pra eles. Por causa da minha forma de pensar, eu penso diferente, então as pessoas acham que os meus conselhos são bons. Eu gosto disso, porque eu considero que os meus conselhos são bons mesmo, porque eu sigo eles e dá certo. Na maioria das vezes. Eu vou já logo avisar que o texto é um pouco grande e que eu vou me atrapalhar um pouco para ler, então é por isso que eu já vou logo avisando que vai ter recortes nesse vídeo, tá? Então, vamos lá. Há um ano atrás, conheci uma garota, amiga de um amigo meu, na minha festa de aniversário. Nos apaixonamos muito rápido e em questão de 2 semanas eu já tinha conhecido os pais dela e ela tinha conhecido minha mãe. Essa garota sabia que eu tinha esses problemas de depressão e essas coisas, e esse tipo de coisa. A família dela me acolheu como se eu fosse um filho. Pelo menos era assim que eu me sentia. E eu me apeguei rapidamente ao pai dela. Até porque eu não tinha um pai em casa. Meu pai foi embora de casa quando eu tinha 12 anos. E 2 meses de relacionamento, ela me contou que o pai dela tinha câncer maligno. E eu senti que estava vendo ali meu pai morrer e não tinha nada para fazer. Ela tinha um irmão mais novo e ele era meio retardado. Pegamos ele falando de gritar sozinho na rua algumas vezes. E ele não conseguia socializar muito bem com outras pessoas. E eu tentava ajudar, até porque eu fui muito popular e consigo ajudar pessoas em relação a se socializar com as outras. Tava tudo bem, mas eu percebia que ela estava se afastando de mim. Vivia triste, não conversando comigo direito. Tinha perdido libido e tal. Mas, o pai dela estava morrendo de câncer. Eu não podia julgar. Depois que o pai dela veio a falecer, falei para mim mesmo, agora eu tenho que ajudar essa família. Eles me acolheram e me ajudaram com a minha depressão. Hora de ajudar eles. Aí a mãe dela arrumou um emprego para mim e no dia que ia cair o meu primeiro salário, ela terminou comigo. Assim do nada, sem motivo algum, ela só não queria mais. 2 dias antes, a gente estava na cama, vendo vídeo no YouTube, rindo que nem 2 idiotas. E 2 dias depois, não havia mais nada. E olha, a gente nem se viu nesse dia do meio. E eu aí, automaticamente, caí em depressão de novo. Se passou 1 mês e eu comentei numa publicação de uma amiga dela no Facebook. E essa amiga disse que devia falar com ela. Eu fui durante a semana conversar com ela, mas ela falava mais longe de mim possível. Como se eu transmitisse algum tipo de doença. Como se eu tivesse feito mal para ela. E eu não entendia o porquê, saca? Eu não fui um mau namorado. Sempre respeitei ela e a família dela. Eu estava com ela quando ela recebeu a notícia que ele tinha falecido. Fui no hospital quando eles tiveram que assinar os papéis. Estava ao lado dela quando o caixão estava indo para a cova. Eu me doei de verdade para ela e eu não conseguia entender o porquê que ela tinha ódio de mim. Ela me olhava com desprezo. No mês 7, eu cruzei com a mãe dela e mais um colega que eu tinha no trabalho. Tinha chamado eles 2 para o aniversário e cada um deu sua desculpa. E a mãe dela disse, eu tô falando dele para ela, apontando para o meu colega. E no dia seguinte, esse meu colega chegou até mim e disse, cara, ela tá falando mal de você na internet, falando que você é trouxa, e etc. Quando cheguei em casa, mandei um WhatsApp para ela falando, falaram para mim que você falou mal de mim, você quer conversar sobre isso comigo? Ela disse que não tinha nada para falar. Que ele mesmo estava se fazendo de trouxa. Ele, o cara que me passou o texto, tá? E ela mandou ele esquecer ela e sair da vida dele. Eu nunca tinha sentido uma dor tão forte. Nesse dia, eu decidi me matar. Fui para um pontilhão que tem aqui perto de casa, onde passa a rodovia dos imigrantes. Dá um prédio de 10 andares, mais ou menos. Comprei 4 cigarros e fui. Andei, questão de meia hora. Cheguei onde queria. Estava frio pra porra. Tirei a camiseta e não sentia frio algum. Minha camisa como venda e apoiei no beiral. Coloquei o fone de ouvido e fiquei umas 4 horas sentado no beiral, indo cada vez mais para trás. Passou uma moça por mim e falou algo. Não entendi porque estava com os fones de ouvido.
E passavam muitos veículos na hora também. Nem liguei, foda-se. Percebi que ela parou naquelas paradas de SOS que você para pra pedir ajuda quando o carro quebra. Uns 15 minutos depois, eu tinha tomado minha decisão. Iria pular. Tirei os fones de ouvido, tirei o celular do bolso, fiquei só com a carteira para saber quem eu era. De repente, um carro parou atrás de mim, jogou um cobertor e me puxou. Tudo muito rápido. Era o pessoal das ecovias. Eles me trouxeram até em casa. E não tinha ninguém aqui. Eles me deixaram aqui e ligaram para um amigo meu que era psicólogo. Nós tivemos uma conversa sobre tudo isso que eu acabei de contar. Tentei por várias vezes tomar vários remédios para tentar me matar. E todos os dias eu relutava para não cortar os pulsos com os barbeadores. Meses se passaram e eu entrei em uma nova religião e comecei a refletir sobre esse relacionamento. Eu cheguei à conclusão do porquê o fim desse relacionamento. Eu era um babaca. Ela tinha problemas com a autoestima dela e eu sempre zoei muito com ela, porque era minha válvula de escape para a minha depressão. Então, quando ela fazia algo que dava errado, eu chamava ela de burra. Esse tipo de coisa. Pra mim sempre foi zoeira, mas pra ela não. E isso ficou gravado na mente dela. Por volta de 4 meses de namoro, ela achou que estava grávida. E eu, meio que numa crise fodida de depressão, falei que se ela realmente estivesse grávida, eu sumiria do mundo. Que mataria esse tipo de coisa. Hoje em dia, eu reconheço que essa foi a pior coisa que eu poderia ter falado para qualquer mulher do mundo. Verdade. O ponto é, eu mudei. Eu não estou falando isso porque quero ela de volta. Até porque já estou namorando com outra pessoa que tem me ajudado muito com o meu autoconhecimento. O problema é, moramos muito próximos um do outro. E tenho tido medo de encontrar com ela por aí. Quando alguém vem falar pra mim que viu ela, isso me revira e revira minha mente com um tipo de coisa, tipo, se ela se encontrou com essa pessoa, a qualquer momento ela pode encontrar comigo. E eu começo a evitar a sair de casa, fazer caminhos diferentes e perigosos para andar na rua e esse tipo de coisa. Eu sinto que vivo com um fantasma que me segue, mas que a qualquer momento posso encontrar com ele por aí. Sempre gostei muito da família dela, principalmente do irmão dela, que tive que cortar a relação 100% depois que a gente terminou. O que eu quero é pedir desculpas para ela por tudo que eu fiz, por ter chamado ela de burra pelo chocolate queimado, por falar que ela precisava se depilar, por ter reclamado que a calcinha estava apertando no vestido. Nossa, que pesado. Por ter sido um babaca do caralho falando que que eu iria assumir se ela ficasse grávida. Sinto que com esse pedido de desculpa eu me livraria do fantasma que me assola. E o que você acha que eu devo fazer? Olha, eu vou ser bem honesta de que eu não sabia que você era um babaca, mas o lado bom é que você reconheceu que você fez uma cagada imensa e que você perdeu uma pessoa pela sua forma de agir. Agora, eu falo assim, não só para homem, mas para mulher também. Repense suas brincadeiras, porque às vezes pode machucar outra pessoa. Às vezes uma brincadeira não é só uma brincadeira. E todo mundo acredita que 10% de brincadeira tem tantos por cento de verdade. Sei lá, tipo, alguma coisa assim. E é basicamente isso, porque dói na gente, sabe? Principalmente para pessoas que têm problemas com autoestima. E eu falo assim, ó, pra você, meu querido, que tá precisando desse conselho, eu falo pra você dar um tempo pra essa pessoa e remoer isso dentro de você, pra você sentir essa dor de, tipo, que você precisa ser perdoado por ela, mas você não consegue. Então, você vai dar um tempo pra você e vai dar um tempo pra ela, porque o tempo sempre resolve tudo. Em algum momento, você vai decidir se você realmente necessita desse perdão que ela possa te dar ou você simplesmente vai seguir em frente, porque você vai ter noção que você não vai precisar disso, porque você mudou. Aproveita essa sua nova namorada que está te ajudando com seu autoconhecimento e recompensa com ela coisas que você não pôde fazer com a outra, porque agora não tem como você voltar atrás e tentar consertar um pouco de um erro enorme como esse, entende? Porque tem pessoas que são um pouco mais sensíveis para aguentar algumas brincadeiras e é meio difícil de lidar com isso.
Assim, eu penso claramente, alguns dos atos que eu já tomei na minha vida nunca vão poder mudar. Eu nunca vou poder mudar eles. Mas eu sei que se eu me perdoar e se eu recompensar com as pessoas que estão à minha volta, isso já vai ser um grande avanço. Porque aquela pessoa em questão que a gente machucou, por mais que a gente pede desculpa, vai depender dela, só dela para você ser perdoado. Mas você também não tem a necessidade de ser perdoado por ninguém, a não ser por você mesmo. É assim que funciona a sua liberdade psíquica, sei lá. Então, o meu conselho para você é esse. E esse foi mais um vídeo do Cavel Estudo. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa porque esse vídeo ficou enorme, mas eu queria que vocês todos entendessem o texto. Parabéns para você, meu querido amigo, que conseguiu enxergar o seu lado babaca e está mudando isso. Eu agradeço de coração por você ter me mandado esse texto. E eu agradeço de coração por você ter enxergado de que alguma maneira eu poderia te ajudar te dando um conselho. Então é isso aí. Esse foi mais um vídeo do Cavel Estudo. Compartilhe aí nas suas redes sociais esse vídeo aqui, que pode ajudar muitas outras pessoas. Dá like, se inscreve no canal se você não for inscrito, comenta aqui o que você achou desse vídeo, que esse vídeo é um pouco diferente de todos os outros do meu canal. Abraços no coração de vocês, beijos de luz e tchau!